da ciência. Deixa eu começar a gravar para não ficar o início do vídeo, né? Então, novamente, bom dia, gente, mais uma vez aqui na nossa Conexão Luota, né? E o nosso tema de hoje é a ciência do mal, né? E a gente vai falar nisso para poder falar de método científico, qual a importância do método científico e da ciência para a gente, né? Vamos colocar o nosso slide, né? E em homenagem, já que a gente vai falar de ciência, né? Nada mais que falar da máquina, né? Do famoso DeLorean de Volta para o Futuro, né? Dr. Doc Brown, né? Que criou uma máquina do tempo no carro, né? De todas as máquinas do tempo que eu já vi, é a mais top, né? Meu sonho é ter um DeLorean, né? Vamos lá, programação de hoje da nossa live, né? Conexão Luota em ação, né? Manda um salve aí, doutor Victor, né? Vamos falar de um Victor hoje também, né? Vamos lá, processo de notas, gente. Peço desculpa para vocês, mas como falei para vocês, era uma coisa nova, né? E eu descobri que o fluxo de coisas para organizar foi difícil. Então foram 500 e-mails que eu tive que catar, né? E tinha material de vocês em 3 lugares. Então esse semestre agora, essa unidade aprendi e vamos só tá tudo pelo Google Sala de Aula. Então essa unidade, né? Ela vai ser mais tranquila de nota, né? Então peço desculpa para as pessoas, né? Pelos imprevistos, tudo. Mas eu acho que agora está tudo resolvido, tranquilo? Então, novamente, desculpa. Mas agora aprendi, né? Fora um bocado de coisa também que foi novo para vocês e para mim. Então, foi complicado o final de semana, mas tudo certo. Faltou uma pessoa agora que falou comigo, está tudo corrigido. Então, já que vamos falar de ciência do mal, né, e começamos com a máquina do tempo do DeLorean, né, do Dr. Doc Brown, vamos falar de coisa relacionada, né? Então, nossa trilha sonora de hoje foi a banda Aqua, que eu coloquei informações da banda aí, né? Ela é famosa pela Barbie Girl, né? Vamos falar já, Ana Carolina. E eu trouxe a banda Delight. A banda Delight é dos anos 80, né? E ela tem uma característica. Isso no auge da Guerra Fria, né? Nos 80, você tem um japonês, um americano e um russo na mesma banda, viu? E eu assisti eles ao vivo, né? Numa apresentação no Rock in Rio, né? 2, né? Que eu fui. Muito massa. Então, nossa trilha sonora foi dessas 2 bandas, né? Falando, né? De ciência do mal, né? 2 exemplos aí de ciência do mal. O Homem Invisível, né? Desculpa, gente. O Homem Invisível, certo? Ele é um cientista que ele faz uma experiência, ele vai falar da questão ética. Se você pudesse fazer qualquer coisa e não ser pego, você seria eticamente correto? Você manteria a sua moralidade ou você faria coisas malignas, né? Já que ninguém pode te pegar, né? Isso que acontece com o Homem Invisível, né? Ele faz isso. Ele tem essa escolha de poder fazer o que é certo ou errado, já que não pode ser pego, e fica nesse dilema moral. Coloquei o PDF do livro para vocês lerem, né? Mas tem um filme que é uma atualização desse conto, né? Desse livro, que é O Homem Sem Sombra, que ele toca nessa questão moral também, né? E Frankenstein, né? Por isso que eu falei de Victor aí, né? Que é um cientista que ele cria um ser humano, né? Ele não lida com isso muito bem. Então, os dois aí, né? Esses 2 livros, estão em PDF lá no grupo para vocês lerem, né? Se interessa, não é obrigatório, só coloquei para informações, né? A ideia é que a gente consiga ampliar o horizonte de vocês. Então, tem 2 livros que falam da ciência do mal, né? A questão ética. Filmes dessa semana, né? Coloquei esse filme Cobaias, a gente vai falar da experiência, ele é um filme verídico, né? Ele é baseado em fatos reais. Então a gente vai falar dele hoje, né? Já que ele é um exemplo de ciência do mal, né? Tranquilo? Em relação às atividades, gente, o que a gente vai ter agora? Vai ter 2 atividades que vão estar lá no Google Sala de Aula, que vão pontuar. As outras atividades são atividades para vocês aprenderem, ver assuntos que a gente não consegue ver em sala de aula. Tranquilo? Centopeia Humana, esse filme trash, né? Ali um exemplo de ciência do mal também, né? Tem até South Park que faz uma analogia a isso também, né? Tem um filme que eles fazem uma centopeia humana, né? Mas tem muitos, gente. Cientista do mal aí tem um bocado, né? Vamos lá. O lado perverso da ciência e a importância da ética, né? O método científico, né? A gente vai ver que o surgimento da ciência é uma necessidade humana. Vamos entender. Mas também, atrelada à questão da ciência, está a questão ética. Até onde eu posso ir num experimento? Eu posso fazer tudo o que eu quero numa experiência, né? Então, foi necessário trazer aí a questão ética, né?
Tranquilo? Então, vamos falar de dois exemplos, historicamente. Sim, pode falar, Vinícius. Vinícius? Travou? Vinícius? Está entre nós? Vocês me escutam? Escuto. Ah, tá certo, Laura. Eu acho que eu vi uma vez esse filme Centopeia Humana, mas eu não tenho certeza, não. Então, vamos lá, gente. Vamos dar dois exemplos históricos, historicamente registrados, né, que falam da ciência do mal, né? Então, vamos lá. Lá em 1932, foi assistida uma palestra, né? Das pessoas que estavam lá, bem famosa, né? Mudou o mundo para o mal, né? E ele ouviu essa seguinte frase aí, ó. Os avanços da medicina encorajam a sobrevivência de cepas humanas degeneradas. Isso atrapalha o desenvolvimento natural das pessoas mais capazes e impede a supremacia do povo nórdico, né? O que ele quer dizer com isso? O que vocês entendem dessa fala aí? Ó, leia a frase e me diga o que vocês interpretam. Pode falar, Lara. Eu vou ler a frase de novo, peraí, que eu ia pedir para o senhor falar de novo. Pronto, vou ler de novo. Ó. Os avanços da medicina encorajam a sobrevivência de cepas humanas degeneradas. Isso atrapalha o desenvolvimento natural das pessoas mais capazes e impede a supremacia do povo nórdico. Entenderam? O que ele quer dizer com isso? Racista. Por aí. Professor? Pode falar, diga aí quem falou primeiro. Não foi no tempo que estava subindo aquele negócio de Como, Erilaine? fazer propaganda para desvalorizar as outras pessoas, as outras raças? Por aí. Vocês estão somando aí. Diga aí, Vinícius. O que você entendeu da frase? Por aí também, Henry. Esse aí vai ser a defesa do pensamento numa coisa chamada eugenia, né? Que a eugenia vai estar muito ligada ao nazismo. Tudo ok? Exatamente. O que eles vão defender? Eles vão defender que na hora que pessoas com certas doenças sobrevivem, ela atrapalha o desenvolvimento de todo mundo. Então era necessário uma pureza na população, eu eliminar aqueles que eu considerava inferiores, né? Pessoas doentes, outras etnias, outras raças, porque aquilo favorecia o quê? Eu teria um povo mais puro e mais capacitado. É como se as pessoas, doentes, pessoas doentes, pessoas com alguma anormalidade, pessoas faltando membro, essas pessoas atrapalhassem o desenvolvimento de todo mundo. Então era necessário que eu fizesse o quê? Que ele vai chamar aí, ó, doutrina de higiene racial. Né? Eu faço uma seleção genética, né? E tento melhorar a minha população, eliminando aqueles que eu considero inferiores, certo? Isso eu estou falando, esse critério inferior, gente, ele é subjetivo, dependendo da etnia. Ó. Você vai ver aí, ó, a esterilização nos Estados Unidos. Eles esterilizaram 100 mil pessoas nesse período aí. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que eles consideravam inferiores, né? Você vê que a questão do racismo nos Estados Unidos é muito forte. Tranquilo? Então, ó, isso aí vai ser a base para o nazismo, né? Então, ó, vamos lá. Eu tenho uma ideia que ela vai atender uma necessidade. Porém, essa necessidade, a gente tem que pensar no final o quê? Ela é correta? Esse é o complicado, entendeu? A ideia da eugenia de uma raça pura era uma ideia. Ela atendia uma necessidade de quê? Aí essa necessidade vai estar relacionada dentro do nazismo a algumas características, certo? Algumas necessidades daquele povo. Era correta? Não. Né? Tranquilo? Então a gente tem que entender que toda vez que eu falo de ciência, eu tenho uma ideia que ela atende a uma necessidade e eu tenho que pensar no final se essa ideia é correta ou não. Aí que vai pensar a ética. Tranquilo? Então, ó, exemplo de Thanos. Todos vocês viram Vingadores, o Endgame? Porque Thanos queria matar...
que Thanos queria matar metade da população do universo? Porque Pra tava ficando sem balancear recurso. Como? Diga, Lara, primeiro e depois Vinícius. Por quê? Porque estava ficando sem recursos a Terra. Isso. Diga aí, Vinícius. Não, pode falar, Henry. Superpopulação e falta de comida. Isso. Diga aí, Vinícius. Ele queria balancear o universo. Exatamente. Qual o argumento de Thanos? Se você for analisar, ele é até lógico. Os recursos não dá para todo mundo. Então, a intenção de Thanos de matar metade do universo é que aquelas populações agora que estavam pela metade, os recursos iam caber. Tanto que ele dá o exemplo do planeta, se não me engano, de Gamora. Que ele fez isso no planeta de Gamora e o planeta prosperou. Certo? Agora sim, a essência da ideia dele é boa. É correta? Não. Tá entendendo? Então, por isso que a ciência ela caminha muito próxima da ética para você poder entender se o que eu vou fazer ele é eticamente correto. Eu vou realmente favorecer as pessoas ou não. Certo? Então, vou lá. Ó, como eu falei, essa eugenia foi uma das bases do nazismo. O que eles defenderam ali? Eles defendiam que a raça ariana era superior e eu tinha dentro da minha população pessoas que eram inferiores, que atrapalhavam o desenvolvimento da população. Então, entre eles eram homossexuais, ciganos, aleijados, deficientes mentais, judeus, né? Porque não foram só judeus que foram para o campo de concentração, gente. Outras etnias foram. Ciganos foram quase mortos também nesse período, certo? E eles usavam esse termo aí, ó, Lebenschaft, né? O alemão não é muito bom, mas significava vidas indignas de serem vividas. Então, os campos de concentrações viraram verdadeiros laboratórios para testar um bocado de coisas que eram feitas por médicos que fazem o famoso juramento, né, ó, da população, né? Tranquilo? E interessante, do partido nazista, 48% das pessoas eram médicas. E elas aceitaram fazer essas práticas malignas com as pessoas, certo? Então, juntava o fanatismo nazista com racismo, que eles cismaram que havia uma máfia judia, né? Porque há dois pontos também. Sim, pode falar, Vinícius. Teve um médico lá que foi conhecido como médico da morte, anjo da morte, né? Isso, Mengele, a gente vai falar dele, que ele veio para o Brasil, né? Ele morreu aqui no Brasil, ele conseguiu fugir. Certo? E por que também a questão dos judeus, gente? Os judeus que tinham muitos recursos na época. Então, a Alemanha, em crise econômica, aí Hitler fez o quê? Duas coisas legais, né? Entre aspas. Ele achou um alvo para a raiva do pessoal. Então, se a Alemanha está caída, é por causa dessas pessoas inferiores. Quem eram os inferiores? Os judeus. E os judeus têm dinheiro. Então, Hitler apontou a arma na direção dos judeus por duas razões. Estimular o ódio, né? Quando todo mundo ficou com raiva de uma coisa só, ele unificou a nação. Por isso que as pessoas não questionaram o que foi feito. E pegou o recurso dos judeus. Certo? E um médico diz numa frase no relato que eu estava lendo, nos materiais, que diz assim, que os judeus deveriam ser exterminados feito ratos. Eles eram cobaias. Então, a visão que essas pessoas tinham dos judeus eram que eles eram ratos. Maus, exatamente. É por isso que eu botei a gravura aí, né, de maus aí para fazer relação. Tudo ok? Então, vou lá. Olha os experimentos, gente, como eram malignos, né? Eles colocavam as pessoas em água gelada para ver até quanto tempo elas aguentavam sem morrer, né? Então, botava a pessoa lá na água super gelada e contava o tempo para ver se ela morria ou não, o que acontecia com ela, né? Ingerir gás mostarda para ver como ele reagia nas pessoas. Usava como viveiro de bactéria, eu precisava fazer colônia de bactéria, então enchia a pessoa de bactéria lá, né? Deixava a pessoa doente. Era fuzilado com bala envenenada, queimados com bomba incendiária, amputados sem necessidades, eles amputavam e reimplantavam para ver se dava certo. E eram torturados em câmaras de baixa pressão. Tudo isso era feito com as pessoas, certo? E tem outros experimentos de furar o olho da pessoa para botar tinta, para ver se o olho ficava azul. Tá aí lá dizendo que eles costuraram gêmeos juntos para ver se a pessoa sobrevivia, certo? Então, tudo isso foi feito com as pessoas. Tranquilo? Para que eles faziam isso, né? Vocês pensam, era por maldade? Não. Eles precisavam criar técnicas para que ajudassem os soldados alemães. Então, a ideia é usar essas pessoas como cobaias, os judeus,
ver o que eu podia estar testando para melhorar, né? Fazer um tratamentos adequados, e depois eu usar esses tratamentos adequados nas pessoas da minha raça, nos alemães, nos soldados. Tranquilo? Entenderam direitinho isso daí? Pronto. Então, por quê? Então, ó, eles tentavam ver exposição, mudança brusca de pressão, no caso dos aviões, né? O que aconteceria com a pessoa e como poderia ser o tratamento. Soldados que caíam em água gelada, tratamento de queimadura e infecções. Então, eles usavam os judeus como cobaia para criar tratamentos para poder ser usado depois no próprio exército dele, no tratamento das pessoas alemãs. Certo? Muitos morreram nisso daí, gente. Vamos lá. Isso trouxe vantagem? Trouxe. Hoje, né? Quando você vai ver. Vamos lá. Eles conseguiram desenvolver técnicas que são usadas até hoje, no caso da hipotermia, né? Quando a pessoa cai num lugar congelado, para eu trazer de volta, né? Eles relacionaram o hábito de fumar com câncer de pulmão. Isso está falando nos anos 40, né? Que era, a gente vai até falar, que era, eles achavam o tabaco uma coisa legal de se usar, né? Então era uma coisa do nazismo, que era que como eles falavam da superioridade alemã, né? Do corpo perfeito, a questão da alimentação e os cuidados eram muito fortes. Então eles fizeram essa relação do câncer com o hábito de fumar. Criaram armas químicas, o tabu e o sarin, que são usados até hoje, infelizmente. Criaram a famosa cloroquina, gente, antimalárica, né? Onde surgiu, ó. Criaram também drogas estimulantes, a metadona e metafetaminas. Para quê? Como os soldados tinham turnos muito grandes de ação, né? Ficavam às vezes 24 horas, 30 horas acordados, então eles criaram essas drogas para poder deixar eles estimulados, entendeu? Eles poderem agir. E hipoxia e desidratação. Hipoxia é questão de baixa pressão, né? E técnica de como trazer a pessoa de volta, como tratar pessoas que estão sob baixa pressão e como recuperar pessoas de desidratação. Certo? Então, assim, toda essa ciência do mal deles criaram técnicas e substâncias que são usadas até hoje. Tanto que tinha até, dentro da ONU, se realmente era correto usar esses dados ou não, pela questão das pessoas que morreram por eles, né? E uma coisa que eu não sabia, ó, o que eles trouxeram hoje, né? Tá bem. Aglomerado de madeira foi criado nessa época, forma de borracha sintética, e a Fanta, gente. A Fanta surgiu no nazismo, né? Quer dizer, a gente tá tomando Fanta graças aos alemães, né? Olha só. E a viagem à Lua, gente. O computador não vi, não tinha achado essa daí, não. A viagem à Lua também, gente, foi também resultado da ciência alemã. Né? Eles estavam criando foguetes, né, para fazer ataques a longa distância. Quando cai o nazismo, a gente vai falar disso daí, há uma briga pelos cientistas entre a União Soviética e os Estados Unidos. Né? Então, a União Soviética arrasta uma galera, os Estados Unidos arrastam outra galera também com os países deles. Né? E graças a esses cientistas americanos que conseguiram fazer a viagem à Lua. Né? Então, vamos lá. Por que surgiu a Coca-Cola, a Fanta na Alemanha, gente? A curiosidade. A Alemanha, ela tinha uma sede da Coca-Cola antes da guerra, né? Que fazia. E era um refrigerante muito popular, todo mundo gostava da Coca-Cola. Porém, houve a guerra, né? O início da guerra, e a Coca-Cola americana parou de mandar o xarope. Né? Então, o que aconteceu? A empresa da Coca-Cola alemã, né, agora sem o xarope da Coca-Cola, teve que criar um outro refrigerante, né, popular também, e criou a Fanta, né? Agora, olha só como os nazistas eram safados, viu? Eles estavam esperando a Coca-Cola baixar a guarda para pegar o xarope e nacionalizar a empresa. O que seria isso? Eles deixaram a Coca-Cola, começaram a produzir Coca-Cola na Alemanha, a Coca-Cola deles, sem precisar do xarope vindo dos Estados Unidos, né? Aí, estamos lá, né? Bebemos Fanta hoje em dia por causa da Alemanha nazista, né? Nunca imaginava essa. Né? O que houve com os cientistas alemães, gente? Estou falando médicos, cientistas no geral, toda a galera lá, né? Alguns foram para os Estados Unidos e muitos deles estavam lá na questão da bomba atômica, né? Que foi usada em Hiroshima e Nagasaki, né? Na União Soviética também teve equivalência, eles fizeram também um programa nuclear na União Soviética na época, né? Só que eu estava lendo que os cientistas foram para a República Socialista Soviética e se deram mal, viu? Porque foi prometido. Os Estados Unidos não, eles pagaram, deram uma vida boa para eles. Os caras foram para lá
Aí o governo prometeu, não, venha para cá, Stalin, né? Venha para o meu país, vocês vão viver do bom e do melhor. Nada. Levaram sob chibatada lá e tiveram que trabalhar sob chicote, né? Alguns fugiram, Brasil, né? Mengele veio aqui, né? Que era chamado Anjo da Morte, né? Um dos malignos lá nessa pesquisa com cobaias humanas, né? Ele veio para o Brasil, se escondeu e morreu aqui, né? E a Argentina, até hoje, há muitos registros da proximidade da Argentina com o nazismo, né? Dizem, tem uma teoria, né? Tem uma teoria dizendo que Hitler, na verdade, ele veio para a Argentina, ele não morreu lá. Porque quem achou o corpo foi os soviéticos, não houve identificação do corpo, não se tinha certeza, né? Mas tem, assim, a questão de que, possivelmente, a possibilidade de Hitler ter fugido e ter morrido na Argentina, né? O Mengele morreu de idade mesmo, ele morreu normal. Não me lembro de ter sido tido morte porque, assim, assassinado, não. Parece que foi idade mesmo, ele conseguiu morrer tranquilo, livre, né? Certo? Em alguns casos, alguns foram para a prisão, mas também muitos foram para a pena de morte, né? Muitos morreram também no julgamento, se não me engano, de Nuremberg, né? Que eles pegaram toda essa galera, né? Soldados, cientistas, e julgaram todos eles por crime de guerra, né? Pela questão que foi feito com o extermínio, né? Não só judeu, mas de ciganos, homossexuais. O negócio era tão pesado, gente, que o Hitler, nessa questão dessa eugenia, né? Você não podia escolher seu marido. E era estimulado as meninas, tinha lá os acampamentos, né? Das meninas nazistas e dos meninos. Ele estimulava as meninas com 14, 15 anos a engravidar, para aumentar a população do nazismo, né? Então, e criar a raça ariana. Fulano só podia casar com ciclano, porque os dois eram raça pura, né? Tem uma história de um ministro de Hitler que ele escondia que ele era judeu, né? Então ele estava lá no meio disfarçado, e quando descobriram, ele misteriosamente morreu, né? Foi encontrado morto, né? Eita, o pessoal usando a net da vizinha. Vamos lá, ó. Outro caso, viu, gente? Isso aqui é mais recente, ó. Ele vai de 1930, ele foi de 32, ó, até 1972, certo? O que aconteceu? Um grupo de médicos, eles queriam saber a ação da sífilis numa comunidade negra, certo? Então, o que eles fazem? Eles pegaram, né, essa comunidade e estudaram durante esse tempo todo, foram 40 anos, né? 40 anos. Eles estudaram 600 homens, né? Esses 600 homens, 399 estavam doentes e 201 eram saudáveis. Qual a intenção disso daí? Opa, Sueli. Mas assim, o que se fala, Sueli, a dúvida histórica é que não conseguiram identificar, não há uma prova assim, realmente era o corpo de Hitler, entendeu? Porque quem achou lá foram soldados soviéticos, soldados da Rússia, entendeu? Soldados da Rússia, e esses soldados falaram que viram e não tem certeza, entendeu? Certo? Então, assim, não há confirmação exata de que realmente era o corpo de Hitler, né? E alguns estudiosos, eles ficam analisando lá, existe a possibilidade lá de ter ido, entendeu? De ter fugido, mas não se tem certeza. Tranquilo? Mas isso é uma hipótese, certo? Não se tem certeza também. O que é historicamente confirmado sim, ele se suicidou, né? Mas, como eu falei, quem achou o corpo foram os soldados, né? Uma coisa comum entre ditadores são os sósias, né? Então, podia muito bem, pelo fanatismo lá, um sósia ter se matado, né? Falado que era ele, se matado e pronto, né? Mas já acontece, né? Então, vamos lá. Então, nesse experimento, eles acompanharam durante 40 anos o desenvolvimento da doença. Tranquilo? Então, lá, 40 anos eles pesquisando lá a doença, e as pessoas não sabiam, né? Então, assim, ó, não foram informados que estavam doentes, né? Não houve consentimento. E a única informação que foi dada para eles é que eles tinham sangue ruim. O que era sangue ruim? Eles não sabiam. Para falar disso, ó, vocês têm sangue ruim e a gente gostaria de estudar vocês. Aí, ó, tá vendo as fotos aqui? Então, vamos lá. O que eles ofereciam para as pessoas, né? Mas assim, falta de informação, eram comunidades pobres. A gente vai ver, Suelen, que experimentos que são feitos
nessas comunidades são pessoas que não têm informação. Ou não têm informação, ou não têm escolha, né? No caso dos judeus, eles não tiveram escolha, tinham que ir. No caso dessa comunidade, eles não sabiam. Eu vou lá. Então, chegou lá a galera e falou, nós vamos estudar vocês. É, isso daí. Pode ter uma relevância, né? Então, eles falaram, vamos dar médico gratuito para você, a gente vem buscar você para levar para a clínica, refeição gratuita e cobertura de despesa de funeral. Pronto, vamos dar tudo isso. E foram pesquisando, né? Foram pesquisando, né? Certo, aqui deve estar na outra. Então, vamos lá. Houve uma denúncia para a imprensa, né, disso daí. Né? Então, foi denunciado para a imprensa. E isso estimulou, na época, em 1950, a criação do Código de Nuremberg, que foi o código, né? Já tinha uma base dele na ONU, mas esse código, ele fez com que você pudesse ter a questão da ética, né? Como também a criação do Conselho de Ética. E o interessante é que, antes de sair na imprensa, eles levavam esse resultado para eventos e congressos de todo mundo normal, né? Ó. Normal. Ninguém falou nada, né? E, em 1997, somente 8 pessoas dessas 600 estavam vivas, né? Então, vamos lá, ó. Dessa época, 74 pacientes ainda estavam vivos, né? Dos 600, quando foi denunciado. 25 tinham morrido de sífilis. 100 morreram de complicações relacionadas à doença. 40 esposas foram contaminadas pela doença e tiveram 19 crianças nascidas com sífilis congênita, né? Então, as pessoas já tinham tratamento na época, já tinha medicação, e elas foram usadas como cobaias, né? Como eu disse aqui, ó, o governo americano pagou uma indenização para essas pessoas e fez um pedido de desculpas. Ó, desculpa, a gente usou você como cobaia. Mas a comunidade científica já sabia que estava rolando alguma coisa e não fez nada. Né? Então, esses 2 casos aí, né? Ó, tem aqui umas fotos para vocês verem, ó, eles tratando das pessoas, ó, certo? Isso aí é um jornal da época falando, ó, vítimas de sífilis são estudadas durante 40 anos, né? É negado o tratamento durante 40 anos. E o filme, aí entra o filme Cobaias, que eu coloquei para vocês, ele relata exatamente essa história daí, né? Pra vocês verem, né? Porque uma enfermeira que era amiga da comunidade, sabia de tudo, ela simplesmente fez o quê? Ela ficou calada. Né? Ela sabia que estava rolando tudo e ficou calada lá, né? Aceitando que os amigos e vizinhos fossem, né? Lembra um pouco, Suelen, né? Porque, no caso, a autora, como é inglesa, a questão do nazismo foi muito pesado para eles, né? Londres foi bombardeado o tempo todinho, né? Você vê muito isso naquele filme do O Leão e a Feiticeira, né? O guarda-roupa, o leão e a feiticeira. Você vê que ali o filme ocorre durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os ingleses têm um trauma muito grande, né? Os países que passaram essa parte mais pesada da guerra, eles têm, né? Né? Tem essa teoria, né? Que Hitler tinha ascendência judaica, né? Que ele escondia, né? Mas, né? Vamos lá, importância da ética na ciência. O que isso vai trazer, esses experimentos? Uma fiscalização na pesquisa. Hoje em dia, qualquer pesquisa que eu faço com o ser humano, eu tenho que ter documentos, eu tenho que explicar o porquê da pesquisa. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa com vocês sobre um medicamento, por exemplo, eu tenho que informar para vocês o uso do medicamento e os efeitos colaterais. Ó, vocês vão tomar um medicamento, mas todo mundo pode ficar careca. Você topa? Topei. Então pronto. Aí você assina um documento dizendo que você foi informado do experimento, foi informado dos efeitos colaterais e qualquer coisa não é culpa minha, né? Certo? Também a questão dos conselhos de ética, né? Hoje em dia, até a gente está passando isso na parte da biologia, muitos experimentos eu tenho que ter o documento lá assinando lá que autorização de dados, né? Proteção das pessoas envolvidas, os experimentos. Se eu vou fazer algo que tem risco à vida de vocês, eu tenho que ter um plano de cobertura, né? E nas faculdades, você sempre tem disciplinas ligadas à questão da bioética, né? Ou eu tenho disciplinas, ou eu tenho eventos que discutem a questão da ética dentro da pesquisa, né? Até que ponto eu posso ir com as pessoas. Significa que ninguém faz pesquisa maligna? Faz, gente. Tem. Mas, teoricamente, as pesquisas oficiais,
elas são barradas pela questão dos conselhos de ética. Teoricamente, viu? Não significa que os Estados Unidos podem estar fazendo pesquisa do mal escondida ali e ninguém saber, né? O exemplo disso é aquele filme daquele cara que denunciou a questão da... O cara até fugiu, esqueci o nome dele. Que ele falou que os Estados Unidos tem um sistema que vigia todo mundo, que entra no e-mail, entra no Facebook, né? Tem o filme Schneider, né? Ali é um exemplo de ciência para o mal. Cadê a questão ética ali? Nenhuma. Não tem ética ali. Se aquilo for verdade, né? Schneider, se aquilo ali for verdade, né? Vamos dar a dúvida, aquilo ali quebra completamente a questão ética, né? Porque estou invadindo a privacidade do pessoal. Qual a desculpa deles? A segurança do país deles, né? Segurança nacional. Mas é uma invasão de privacidade, né? Porque eu já digo, João Paulo é um criminoso, então eu vou invadir o Facebook dele, vou acompanhar as redes sociais dele, eu posso usar as informações para ele falar, né? Então tem essa questão, né? Tranquilo? O que vocês acharam aí da ciência do mal? Sim, sim. Geralmente, Edeline, ditaduras, elas têm essa questão de perda de direitos civis, né? Você não tem escolha. Então é meio pesado, meio tenso, entendeu? Geralmente ditadura. Não significa que não ocorra coisas parecidas em outros países. Por exemplo, a taxa de esterilização aqui no Nordeste, ela foi muito alta em algum período. Era muito comum, por exemplo, a mulher tinha um filho e conseguia fazer o corte das tubas uterinas, né? Então o pessoal falava muito da questão de você fazer isso para eliminar pessoas que não queriam. A AIDS, quando ela vai surgir lá nos anos 80, havia muito boato dela ser uma doença criada para acabar com pessoas que não queriam na sociedade. Entendeu? Foi pesado, né? Mas imagina, com os direitos humanos já está desse jeito, imagine sem direitos humanos, né? Porque uma discussão que se tem hoje dos direitos humanos é questão dos costumes de cada povo. Pronto, existe... Nossa, mas... Assim, porque eu sei que cada governo tem cada país tem um governo, né? Isso. Mas, tipo, não é uma coisa geral no mundo todo, porque tipo, são muitos países assistindo que um único país, as pessoas têm tem a vida delas perdida por causa de alguém que governa. Não tem nem que imaginar nada. Não. Agora sim, isso depende muito da questão econômica. Por exemplo, você quando vem a questão dos países lá da Guerra do Oriente Médio, ali não foi só que a defesa foi, vamos lutar pela liberdade, que era a fala dos Estados Unidos. Mas ali havia um interesse econômico do petróleo. Tá entendendo? Por isso que questiona, tem muitos países na África que sofrem governos ditatoriais. E por que ninguém vai lá intervir? Questão econômica. Né? A intenção ali dos Estados Unidos e de outros países era a questão do petróleo. Se um grupo terrorista tomasse conta dessa reserva de petróleo, ele dominava o mundo. Tá entendendo? Então, assim, há a questão de falar que é a defesa, mas também a questão também econômica. Por isso que muitos países vivem ditaduras e ninguém faz nada. No caso da Coreia do Norte, há um agravante, né? Que ela é parceira da China. E Estados Unidos não vai entrar em conflito com a China. Né? Vê que o cara lá estava lançando os mísseis que passaram próximo do Japão, e depois, né? Não vão bater de frente, né? Porque ninguém quer uma guerra hoje em dia, né? E, bom, você falou da questão de direitos humanos. Há um país da África que as meninas, quando têm a primeira menstruação, elas têm o clítoris arrancado. Né? Eu tô falando assim, arrancado mesmo. Vai lá e puf, com a gilete, né? Até algumas morrem de infecção. Mas isso é um costume do povo. Aí, quer dizer, aí é uma discussão muito grande. Até que ponto eu posso intervir na cultura de um país? Quando fala, um país que a mulher é submissa completamente, né? Ô, Luata, sim, pode falar, Helena. Nesse caso, eles estão fazendo meio que uma abaixo-assinado, uma coisa assim. E todos os países iam se reunir para, tipo, ajudar. Porque eu sei que é questão cultural, mas muitas culturas, elas oprimem o próprio povo. Sim. Isso que é complicado. A discussão é até que ponto eu posso intervir, né? Não sei, João Paulo. Nunca vi isso, não. É um lugar que as mulheres, elas foram para assistir
assistir um jogo de futebol pela primeira vez no dia desse. Sim. Existem situações, países, por exemplo, que... A gente tá passando um carro de som aqui. Quando tiver muito alto, eu falo. Mas aí que está a questão, Ariline. Até que ponto o país pode intervir? Porque você abre um precedente. Se eu posso questionar o país de João Paulo num hábito, numa questão cultural deles, pode acontecer de outro país também poder ser questionado. Então o pessoal tem muito medo dessa questão, né? Até onde eu posso ir na intervenção do país. Pode dizer, Henry. Que não tem. E também quem é que vai querer mexer com a Coreia, com as bombas lá? Parece passar o carro. Essa questão também. Entendeu? Porque, vou dar um exemplo para vocês da China. Há um documentário na Netflix que ele mostra a campanha de aborto. Até já falei para vocês. A China, ela precisava de homens, não de mulheres, para a questão do trabalho braçal. Então, ela tinha uma campanha de aborto pesada. Entendeu? Tanto que tem uma mulher que dá uma entrevista que ela conta que chegava nas vilas lá para abortar, aí a mulher corria. Os soldados iam lá, pegavam a mulher, ela era obrigada a abortar. E um fotógrafo lá que estava registrando a poluição no rio, um negócio assim, ele começou a achar fetos humanos largados nos rios. Tá entendendo? E foi durante muitos anos a cultura de lá. Tanto que hoje em dia eles passam pelo inverso. Eles têm muitos homens e não tem mulher suficiente no país. Mas aí entra a questão, até que ponto eu posso intervir? Posso. Entendeu? Essa questão da linha entre a questão ética, né, até onde eu posso ir para intervir, né, dentro dos seus direitos, é muito complicado. Que isso eu posso impor uma coisa que você talvez não queira. Certo? Não sei se vocês viram o Senhor dos Anéis, que na hora que Galadriel vai receber um anel, né? Ela fala, eu posso querer fazer coisas boas, mas qual o direito de eu colocar o que eu acho que é bom? Entendeu? Então, esse é o perigo dessas intervenções. O que se espera é que culturalmente o país vai mudando, né? Para ver que melhora, né? Então, vamos lá, né? Método científico e importância da ciência, né? Pode falar, Iriline. No caso da Coreia do Norte, muitas pessoas que fugiram de lá, né? Dá para perceber que é meio que um pedido de socorro, né? Sim. Mas é o que eu falei, essa questão de intervir é muito complicado. Ainda mais em países, como o Henry falou, que tem um poderio atômico, né? Tem armas nucleares. Porque eu posso invadir o país e causar uma guerra. E ninguém quer uma guerra. Economicamente, hoje não é um momento de guerra. Porque a nossa economia é muito colada, né? A economia dos países todos. Então, na hora que eu entro em guerra com um país, né, cai tudo. Isso, Sueli. Essa é a questão. E alguns pontos, a intervenção são fatores culturais. Mas lembrando, esse fator cultural, quando foi na época lá de invadir o Oriente Médio, eles não pesaram. Né? Que você vê materiais falando sobre a questão, vamos libertar os muçulmanos. Ali foi questão econômica. Né? Tanto que até hoje ninguém achou essas armas de destruição em massa de Saddam Hussein. Né? Certo? Então, assim, essa intervenção geralmente está ligada a fatores econômicos também. Infelizmente, né? Então, vamos lá, gente. 3 cientistas, né, para mostrar da ciência do mal, né? Era Venenosa, botânica, né? Que foi vítima do experimento e virou uma vilã, né, uma ecoterrorista. O Espantalho, psiquiatra, né? Que criou o gás do medo. E Mr. Freeze, que era bioquímico, né? Que ele queria salvar a esposa e acabou sendo vítima de um acidente, né? Você pode notar que a maioria dessas origens é cientista que vai fazer besteira, né? Aí se lasca, né? Certo? Vamos lá. O que é ciência para vocês? Alguém pode ler aí para mim, por favor? Tornar essa aula mais interativa? E pode ler o primeiro aí. Eu leio. Tá dando para ouvir? Dá. Conhecimento amplo adquirido via reflexão ou experiência. É para ler todo? Não, outra pessoa. Leia o segundo alguém aí. Eu leio o terceiro. Pronto. Alguém pode ler o segundo? Leia aí. E aprofundo de algo. Pronto. Pode ler o terceiro aí, São Paulo.
corpo de conhecimento sistematizado adquirido via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos de fato, e formulados metódica e racionalmente. Massa. Então, o que seria... Ah, certo. Sem problema, Laito. Então, ciência, gente, é todo conhecimento que foi adquirido da humanidade lá no início, né? Foi construindo ao longo das gerações, e ele não é estático, né? A ciência, ela está em constante mudança. O que é certo hoje pode amanhã ser folclore ou ser considerado errado, né? Certo? Então, todo conhecimento construído e a forma que ele é adquirido, certo? Existe uma sistemática para eu conseguir provar que aquilo é ciência. Por exemplo, horóscopo é ciência? Professor, tem aquele livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele fala muito sobre isso. Muito Massa. massa, livro. Eu estou querendo comprar Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking. Eu li esse livro quando eu era guri, tinha 15 anos, eu não conseguia entender, ele estava muito acima do meu conhecimento. E o livro é básico, né? Eu travava Esse do no... Carl Sagan, ele fala, tipo assim, porque ele fala... Ele desmente alguns mitos, desmente não, ele fala sobre alguns mitos, sobre ETs e por que não existem, fala da importância da ciência, aí fala sobre pseudociência, é muito bom. E ele está sempre falando sobre a importância da ciência, todo o processo de comprovar um fato, né? Sim, isso é legal, porque a pseudociência está aí, né? Então ele fala muito. É? Mas aí, Henry, horóscopo é ciência ou não? Não. Não. Porque é algo empírico. Não é Espírito? empírico. Não é algo empírico. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Digamos que eu traço aquele perfil, né? Nascidos na casa de leão tem tais características. Eu consigo provar, eu consigo fazer um método para provar se aquilo é verdadeiro ou não? Consegue? Por exemplo, se eu pegar... a ciência é isso. Eu pegar 10 pessoas de leão, né, e pegar todas aquelas características, se a maioria delas tiver, eu provo que aquilo é verdade, né? Porque o que o horóscopo diz? Que na hora que você nasce, as energias do cosmos vão influenciar a sua personalidade. Não, mas não tem como não. É limitante. Comprovar. Não tem como comprovar. Não tem. Eu sou de Por isso que é uma pseudociência, né? Eu vi um filme... Pode falar, hein? Se eles pegarem 10 pessoas e, sei lá, 7 tiver aquelas características, é meio que uma seleção aleatória também. Sim. Por isso que a metodologia dentro de uma pesquisa é importante. Entendeu? Então, teve um médico que ele fez uma pesquisa que há o boato que pó de asa de borboleta cega. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou material, ele foi lá em todos os... viu casos de pessoas tratadas com oftalmologistas, né? Ele não achou nenhum caso de pessoa com pó de asa de borboleta no olho. E ele foi pesquisar a asa de borboleta e descobriu que não causa nenhuma reação. Então, ele fez o quê? Uma metodologia, entendeu? Essa metodologia é importante para quê? Porque a gente vai ver que dentro da ciência eu tenho que provar o que eu falo. Por isso que a pseudociência acontece muito. Porque as pessoas elas não têm como provar certas coisas. Aí dizer o horóscopo, né? Hoje você terá uma surpresa maravilhosa. Né? Mas é engraçado que algumas coisas, ele lá em horóscopo, ela bate. A dúvida fica, eu coloco um perfil muito amplo. Então. Professor, fácil. porque tem os planetas tudinho. Tu tem signo nos planetas tudinho. Um deles vai ter que acertar. E são várias personalidades, então... Exatamente. Tipo assim, eu coloco 10 características de leão. Pronto. Mas eu acho algumas delas. As características variadas que, tipo, em alguma tem que encaixar. Exatamente. E se você pegar postagens sobre características de signos, toda postagem é uma característica diferente para um. Então, uma vai bater. Sim. Então, assim, tem um programa, não sei se vocês já viram, chamado A Médio.
É uma mulher mais baixinha, loura, que ela fala com espíritos. E teve um cara lá que ele desafiou, ele parece que ele dava $1 milhão para a pessoa ir lá no programa dele, para provar que ela fazia aquilo de verdade, e a mulher não foi. Aí eu fico vendo o programa, eu fico vendo a apresentação dela, né? E ela fala assim, ela vai soltando coisas que eu fico pensando, será que realmente ela tá vendo ou ela tá jogando verde para alguém cair? Tipo assim, ela chega e fala, alguém perdeu alguém jovem aqui? Aí alguém fala, eu, né? Aí dali ela vai tipo fazendo perguntas que a pessoa vai respondendo e ela vai soltando coisas, entendeu? Aí fica analisando, realmente a mulher é médio ou ela é muito hábil com lidar com pessoas. Entendeu? Então tem isso daí, né? Mesmo que a parapsicologia, ela foi estudada no auge da Guerra Fria, viu, gente? Estudada cientificamente falando, viu? Projeção astral, telepatia, telecinésia, pirocinésia, tudo isso foi estudado, tanto pela União Soviética como pelos americanos, viu? Vamos lá. A grosso modo se dividem em duas áreas, né, digamos assim. A lógica, né, que pega lógica e matemática, e as ciências empíricas, né, que pega as naturais e as ciências sociais, né? Ver espírito, tem muita gente que viu. Eu vi um negócio estranho já na minha vida, gente, que na minha ciência eu não sei explicar não, viu? E eu olho assim e acho... Até quase arrumei uma briga uma vez com o pai de santo, que eu fui visitar um terreiro, né? Aí falando, vem cá, isso é espírito ou a pessoa tem uma indução, é uma autossugestão hipnótica, né? Rapaz, eu pensei que ele ia tocar o tambor no meu juízo, viu? Tudo ok? Então, tem as ciências lógicas, né? Lógica e matemática, e as ciências empíricas, né? Naturais e sociais, né? Por que a gente necessita de ciência? Para vocês, por que eu necessito de ciência? Eita, gente, intervalo. Vocês querem ir direto ou intervalo? Bora direto, já é 9h50 mesmo. Vale. Por favor. Gente, bora assistir, pelo Bora amor. direto, Bora gente, direto, nunca porque, pegou. pelo amor de Deus, é só... Não, para mim é tranquilo. Pra mim também. Bora, Vinícius. Queria A descansar. aula tá boa, tá safe. Então vou lá. Ah, gente, democracia. Todo mundo tá pedindo pra pegar direto. Só 2, 3 pessoas que não querem. Então vamos embora. Vamos lá. Por que eu necessito de ciência? Porque ela foi uma necessidade. Gente, o cabelo tá grande, viu? Vou ver se eu corto. Por que eu necessito de ciência? Porque um homem em algum momento falou, preciso da ciência. Eu acho que... Vixe, agora me deu. É porque eu me lembro uma coisa que minha professora de ciência tinha me falado um dia. Ela falou que ciência é ciência das coisas. Tipo, ter a ciência. A ciência que ela fala no sentido de entender as coisas. Sim. Esse é o ponto. A primeira necessidade era que o homem, a partir do momento que ele melhora a parte cognitiva dele, ele passa a ter o famoso porquê. Não tem aquela fase das crianças que fica, por que isso? Por que aquilo? Pô, o Gustavo tá nessa fase. Eu tô vendo filme com ele e fala, por que o homem saiu, papai? O que é aquilo na mão do homem? E depois ele pergunta a mesma coisa de novo, né? Então a necessidade da ciência, em algum momento surgiu, do homem explicar o universo à sua volta. O que é morrer? Se não era tudo errado, né? E isso aí a gente vai entrar na primeira explicação, que são as explicações mitológicas, né? Então, a necessidade da ciência, primeiro, ela vai surgir com essa necessidade de entender o universo, né? O que ocorre à minha volta. E com isso eu vou criar os mitos, os deuses, né? Então, o raio, dependendo de onde você estava, ou foi Zeus, ou foi Thor, né? Ou aqui no Brasil era Tupã, né? Tá entendendo? Então, a ciência ela vai surgir, primeiro, essa pseudociência, né? Essa mitologia, para tentar explicar o que ocorre à minha volta. Eu não sei o que é isso, eu não tenho fundamentos ainda. Então, eu vou criar os mitos, né? E esses mitos, eles vão ter duas características, né? Essa pseudociência inicial. Ela vai ser uma tradição oral, né? Eu vou passando de geração para geração, oralmente. Aí tem aquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, cada vez que eu vou contando, eu vou interpretando do meu jeito, vou mudando essa história, né? Não sei se vocês sabem, a maioria das civilizações fala de um dilúvio, viu, gente? O dilúvio que é visto por Noé é citado em outras religiões antigas também. E a ciência aí, né? As coisas, elas são feitas pela tentativa e erro. Eu faço pela primeira vez, deu certo, fica. Se não deu certo, eu mudo, né? Então,
muito do que eu vou construindo de conhecimento aí, né, esse conhecimento mais rústico, vai de eu estar tentando fazer, errando e acertando. Se eu acerto, esse conhecimento fica, né? Tipo, você já pensou como foi fazer pão pela primeira vez? Quem foi que teve a ideia de misturar todos aqueles produtos para fazer pão? O meu pai faz Ô, Maria José, cortou aí. O meu pai faz ótimos pães. Sim, mas vamos falar da primeira vez, assim. Quem foi que pegou a farinha de trigo, misturou com isso e isso para fazer pão, né? Se for pensar, né? Biscoito, essas coisas, né? Então foram nessas tentativas e erros, né? E professor, quem foi a primeira pessoa a comer queijo? É realmente queijo, né? O vinho, o pessoal fazia pela questão de algum momento, pisar a uva para fazer vinho, né? Não é. Tem muitas coisas, muitos costumes também. O beijo. Você não precisa beijar para sobreviver. Sei lá, o cara viu a boca do outro, botar minha boca ali também. É. Talvez vendo os animais, né? Porque os cachorros se lambem, né, na boca também, né? É, mas é realmente, né? Então vou lá, né? Essas são as ciências mais antigas, né? Astrologia, fisiologia, gente. O estudo do corpo humano e dos animais, Aristóteles já fazia isso, viu? A alquimia, que ela vai dar origem à química, né? Só que aí você tem a alquimia, ela é muito relacionada com a coisa mística, né? Zoologia e botânica, isso por questão de necessidade, né? Entender como eram os animais, né? Entender o uso dos vegetais, né? Então você tem aí uma zoologia e uma botânica e a matemática, né? A quantidade de calcular as coisas, né? Tem até a história que eu contava a quantidade de vacas que tinha no cercado usando pedrinhas, né? Então a quantidade de pedrinhas era a quantidade de vacas. Se tinha mais pedra que vaca, é porque alguma sumiu, né? Não, legal esse conteúdo, o coisa de vocês no chat, né? É, gente. Não, mas é interessante pensar do beijo, né? Quem foi que beijou pela primeira vez, né? Tem o filme de Não, tipo Stallone. assim. Pra beijo não é. Você não precisa de beijo para sobreviver, não é a necessidade. É, mas A gente falou ali sobre os hormônios, a gente faz isso porque sempre foi um costume, a gente sempre viu em TV, em todo canto. Às vezes eu fico pensando em filme também. Quem é que pensa na, na câmera, em filmar os outros, tentando elaborar uma história bem louca? As primeiras pessoas que fizeram isso. é porque tem um documentário sobre a história do cinema, é bem legal, né? Eu sou e não tô nem aí. O pessoal falando aí. Entendeu, gente? Então essas ciências elas vão surgir por necessidade. Lembre, todo conhecimento ele tenta melhorar ou resolver alguma necessidade das pessoas. Lembra que eu falei lá em cima da ciência do mal. O final é, esse conhecimento é ético? Vai melhorar ou vai piorar as coisas, né? Vamos lá. Exemplo, aí nós
Uma hora depois. É, Macarena. Macarena. Eu. Mas enfim. Derek, meu Deus. E agora? Alguém gosta de pipoca? Tuts, quero ver. E aí, Vinícius? Como está o muro da sua casa? Tá bem. Tá parado. Tá mais bonito do que há 3 meses atrás? Ou tá Tá do igual? mesmo jeito. Mas já tá lindo. Vou tirar umas fotos lá. Daqui a pouco. Quando tiver acabado. Se não já tiver acabado, né? Porque tá bonito. É, quando eu passei, tava bonito. Só que já tem hora disse que tava faltando pintar, sei lá. Entendi. Gente, todo mundo ia tirar foto na casa de Vinícius. Ó, estrelar os dedinhos. Gente, é verdade, cadê a mãe? Disse pipoca.
Ela partiu, partiu. E nunca mais voltou. Ela partiu, sumiu. E eu não sei o resto. Todo mundo é. É só que o povo não pode escutar a gente falando, entendeu, Everton, Caio? Entendi. Homem, não tá ameaçando, mas pode começar a ameaçar, viu? É só que não precisa essa ignorância. Sangue.
Voltei, gente. Estão me escutando? Me escuta? Ah, certo. Tá ok. Gente, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Caiu a internet nos dois roteadores, né? Deixa eu compartilhar aí a tela. Espero que vocês... tem ali um documento lá chamado Aula Online. Não, é só para vocês prestarem na hora, para a gente simular a questão da pesquisa. O nome dele é Atividade sobre Aula Online. É um questionáriozinho. Vocês vão entender por quê. É para responder agora? Agora, que eu vou precisar dele para a gente mostrar um negócio aqui para vocês. Tá no sala de aula, né? No Google. Isso, no Google Sala de Aula. Professor, é na atividade 5, é? Isso, atividade 5. Esse é curtinho, vocês vão entender por quê. Rapaz, que coisa complicada essas coisas de internet, viu? E olha que a minha internet, teoricamente, é boa, né? Mas ela tem caído muito. Acho que é meu roteador que tem que trocar. Falou alguma coisa constrangedora, Rodrigo? Eita. Uma colega da gente lá... É porque eu tava discutindo com um amigo meu aqui, pessoal. Aí eu tô com medo de ter pegado aí. Eita. Uma colega da gente... Aconteceu um negócio parecido, Rodrigo. Uma colega nossa ela tava com raiva de outro professor, né? E aí, numa coisa, no grupo dos professores, ela gravou um áudio que dava a entender que ela estava falando mal desse colega. Entendeu? Sabe aquela frase que ela fica muito aberta, que se encaixa, mas pode não encaixar? Aí foi complicado, né? Aí ele levou o pessoal, né? Aí rolou uns estresses aí. Pode falar aí. Ô, professor. Sim, pode falar. Todos fizeram a pesquisa rápida? Peraí, professor. É atividade sobre aula online, né? Isso. Você vai entender já por quê. Pronto. Deixa eu entrar aqui para ver. Acho que eu tenho que tocar de computador, né? Bom, tem 26 pessoas já responderam já. Respondeu o quê? Que esse tempo todo eu não estava escutando nada. Tem uma atividade para fazer lá no Google Sala de Aula. Vocês vão entender já o porquê dessa pesquisa online, né? Vocês repararam que minha camisa e minha caneca estão combinando? Professor,
Só tem uma pergunta. Só uma pergunta, vocês vão entender por quê. Só tem uma Então, eu já questão só. respondi. Ah, então tranquilo. Sim, pode falar, Vinícius. O que era aquele blank que tinha numa atividade para marcar uma coisa? Isso aí é o que vocês estão fazendo agora. Vocês vão entender já já. Professor, era um formulário e um resumo do filme, né? Sim, sim. Não, esse que eu estou pedindo é o que fala atividade sobre aula online. Sim, é para marcar como entregue e depois entregar o resumo Isso. do filme. Não, eu só quero essa agora. É só essa. É para marcar como entregue, porque eu tirei nota baixa porque eu não marquei como entregue minhas atividades. Isso. Marque como entrega quando você fizer o resumo. É isso? Eu só fiz enviar. Isso. 30 todo já respondeu? Massa. Falta só um só, gente. Aí a gente fecha. Professor, a atividade do resumo eu mandei como e-mail, mas você disse que era mais fácil mandar pelo Google Sala de Aula. Aí eu preciso mandar de novo? Sim, sim, mande, Henry. Porque o que eu descobri, eu quero deixar centralizar tudo no Google Sala de Aula, que eu não tenho aquele coisa de não achar atividade de gente. Tem gente que as atividades estavam em vários lugares. No Google Sala de Aula é mais fácil. Só que eu acho que eu perdi o arquivo, porque estava no computador que tinha comprado, o computador deu pau. Eu sei que aquele que você, do ciclo, eu salvei no meu computador. Do qual? Do ciclo biogeoquímicos. Aquele tá salvo. Ah, tá. Então, era esse daí mesmo. Esse aí salvei. Ok. Não, sem problema, Maria Eduarda. Então, vamos lá, ó. Aguarde essas informações aí. Então, vamos lá. Nós vimos aqui, né, que a trigonometria, né, voltando, né, para os nossos problemas técnicos, né, que a trigonometria, né, foi usada para quê, né, a geometria? Para você poder calcular áreas que não eram inundadas pelo Rio Nilo, né? Então, isso aí, que uma necessidade das pessoas tinham e criaram a matemática, né? Vamos lá. A ciência ela vai passar por 3 etapas, né? A primeira coisa que vai surgir na ciência, né, quando ela começa a se sistematizar, é a observação, entendeu? Eu começar a observar o mundo à minha volta e, através disso, eu gerar dúvidas, né? Então, Aristóteles, através da observação, né, ele vai perceber que a Terra é redonda. Então, assim, ele usou um método simples, né, que foi, não se me engano, se foi de uma vareta, um negócio assim. Então, através desse método, ele percebeu que a Terra é redonda, somente com observação, certo? Além disso, ele estudou anatomia, né? Ele estudava os corpos de animais e de pessoas, né? Foi o primeiro anatomista, e ele fazia todo o método dele através da observação e da lógica, né? Tranquilo? Então, ó, observação. Depois, lá no século XV, né? Leonardo ele começa a duvidar da lógica e ele vai criar a experimentação. Como assim? Eu vou criar um método, um experimento, para poder provar o que eu quero fazer. Certo? Então, ali, ó, você tinha a observação primeiro, e aqui o Leonardo vai fazer como ocorre, como acontece, como é, né? E foi Leonardo da Vinci, né? E Descartes, ele vai criar a demonstração, que é equivalente à validação, né? Eu preciso reproduzir meu experimento, né, que eu estou fazendo, para que ele seja correto. Não é só eu falar, eu ter essas etapas iniciais, né? E ele vai ser o criador do que a gente vai chamar de método científico, né? Então, eu tenho que validar meu experimento, eu tenho que provar que ele está certo, para que ele seja parte da ciência, não seja pseudociência. Igual, por exemplo, eu digo que Lara, um gato preto passou na frente de Lara, ela vai ter azar pro resto da vida. Certo? Isso é o quê? Isso não é ciência. Eu tenho que provar. Se eu tiver dados para poder provar que aquilo acontece realmente com Lara, sim, é ciência. Por exemplo, cientificamente, o amor existe? Cientificamente, viu? Não. Por que, Henry? Eu não sei dizer se aquele hormônio... Quer dizer, eu não sei, mas se for do jeito que a gente fala, do coração, não sei o quê, não. É alguma reação no cérebro, não? Diga aí, quem foi? Ele lá e no Cíntia que ia falar. Diga aí, dona Cíntia, fala para nós. Do ponto, o amor existe do ponto de vista do cérebro.
as neurociências estudam e sabem o que acontece no cérebro quando a gente tá amando alguém, quando a gente tá apaixonado. Porque Vamos lá. tem aquele hormônio O medo existe. Cientificamente, o medo existe. Sim. Existe. Existe. Eu posso medir o medo, eu posso medir fisiologicamente reações do corpo, do medo e do amor? Pode. Por exemplo, eu pego Lara com medo e faço uma medição. E eu consigo, vou medir Lara apaixonada e faço uma medição. Eu consigo? Eu acho que não. Pode. Vamos lá. Vamos lá. O choque na vida de vocês, gente. O medo, eu consigo provar fisiologicamente. Eu tenho reações no corpo que me mostram que Lara está com medo. O amor, não. Ah, professor, mas eu sinto isso, mas isso, do ponto de vista científico, eu não consigo provar que é amor. Tá entendendo? Então, fisiologicamente, eu tenho medo e raiva cientificamente provado. Amor, não. Nem tristeza. Tá entendendo? Até porque a construção que a gente tem de amor, para que o que é possível na nossa cabeça é diferente. Porque o amor, ele é uma coisa que agrega muitas coisas, enquanto na nossa, vamos falar assim, a parte da ciência, a gente tem o que? Hormônios e tal. Então, é mais uma coisa construída. Mas assim, eu estou falando do ponto de vista como comportamento, fisiologicamente. A paixão, ela se não diria. Porque a paixão é algo que muda no nosso corpo e tal. Sim, mas aí que eu estou falando para você. Fisiologicamente, eu não tenho paixão, amor, eu não tenho como provar. As reações que você fala que são fisiológicas, elas são muitas vezes equivalentes à do medo. Às vezes, alguns sentimentos que eu tenho, por exemplo, de amor, estão relacionados ao medo de falar com a menina. Então, assim, eu não estou mostrando ali que eu tenho amor. Eu tenho, exatamente, eu tenho vergonha, tenho mal-estar, aquele nervosismo. Aquilo é medo, não é amor. Mas tipo, então amor pode ser até mesmo uma junção de sentimentos. Sim, mas assim, cientificamente, eu não tenho como provar que o amor existe. Professor. Sim, Everton. Então a gente, no caso, não sabe o que é um amor, né? Tipo, a gente imagina. Então, quando a pessoa fala que ama alguém, é meio que não pode ser ao mesmo Mas depende também. Uma vez eu vi um vídeo de 20 minutos explicando os sentimentos sobre o amor e foi bem interessante. Depois eu vou mandar no grupo. Mas, professor, tipo, tem assim, eu acho interessante porque o ser humano que criou a música, né? Isso. Só que eu acho, tipo assim, eu acho incrível porque a gente criou algo que a gente não consegue viver sem, porque viver sem música eu acho que é quase impossível. Aí eu fico nesse questionamento, que a gente não precisa, tipo, se o ser humano não tivesse criado a música, como seria, sabe? Porque não é algo que a gente necessita para sobreviver, mas ao mesmo tempo precisa, sabe? Porque lembre-se que a gente, pela questão cognitiva, algumas coisas elas têm outras funções. Por exemplo, a música, a arte, ela tem como uma forma de expressar a nossa essência como ser humano, entendeu? Porque assim, não existe arte animal. O canto do pássaro não é um canto que ele está cantando porque ele está feliz. Ali ele tem uma função dentro do comportamento dele. Atrair a parceira reprodutiva, avisar do perigo. Entendeu? Tem uma função. A música, pra gente, não. Ela tem a função, no caso, de expressão do que a gente está sentindo, né? Que eu posso escutar uma música triste porque eu estou deprimido, que eu levei um fora. Ou chifre. Porque eu estou contente, né? Mas lembrando, fisiologicamente, eu não tenho nenhuma expressão do amor. Entendeu? Então, vamos lá. O cara pode estar roendo também, professor. Pode ter levado chifre. Vamos, Rodrigo. O cara pode ter levado chifre. Aí tá deprimido, né, Rodrigo? A gente tá preso numa matrix. Mas tem um filósofo que ele disse que, na verdade, os nossos sentidos, eles são falhos. Então, essa realidade que a gente vê, ela pode não ser real. Entendeu? Por isso que foi legal Matrix. Eu estava pagando uma cadeira de filosofia na época que eu vi Matrix, né?
E o filme se encaixou bem direitinho no que eu tava vivendo na época, né? Entrou os 3 na Netflix. Eu tenho um DVD aqui, mas... É porque vão no quarto, né? Tô falando do quarto, aí pronto. Então vamos lá, né? Vamos lá, gente. Ó, um exemplo pra você ver da ciência. Isso aí, Ambrose Paré, ele é do século XVI, né? Ele era barbeiro e cirurgião. Não entendi, mas tudo bem. Ele atuava na guerra, lá, né? Nas guerras, andava com o rei, e eles acreditavam que a bala tinha veneno. Então, na hora que a pessoa levava um tiro lá, aquela bala envenenava, matava a pessoa, né? Então, ele tinha um tratamento fantástico. Olha só o tratamento dele. Ele dizer que existe o cara que fala que tem como fazer as pessoas ter sentimento empático através das pessoas. Depois manda o material dele, ele lá. Ele falou lá. Ele pensava, eu tenho um ferimento de bala, o que eu fazia para tratar o ferimento? Além de retirar a bala, viu? Ele cauterizava com óleo fervendo, viu? Só fazia isso. Tava lá o machucado, jogava óleo quente lá, fervendo em cima do machucado, para cauterizar. Imagine a dor, viu? E ele percebia que os pacientes depois tinham dores e febres, né? Ficavam muito mal após o tratamento. Não sei porquê, né? Esse é o tratamento oficial, viu? Oficial. Certo? Aí um dia acabou o óleo quente, não tinha óleo quente, ele estava lá no campo de batalha, o que ele falou? Pô, gente, não tem óleo. E agora, o que eu faço? Então ele falou, ó, o que dá para fazer? Vou jogar água em cima do ferimento, vou lavar com água e vou amarrar com um pano limpo. E se seja o que Deus quiser, né? Quem morrer, morreu, né? E ele percebeu que após o tratamento, os pacientes estavam tranquilos e sem febre. Aí na hora que ele comparou os dois métodos, né? Ele observou que algo que ele descobriu por acaso era mais vantajoso do que o tratamento convencional. Vê, ó, a observação de uma coisa que estava acontecendo, ele percebeu que havia uma forma melhor de tratar as pessoas com tiro. Sim, a gente vê muito filme, Érica. Eu tenho um do Rambo, gente, que eu fiquei assim, gritando de dor vendo lá o cara. O Rambo leva um tiro aqui, aí ele pega a pólvora da bala, bota aqui e taca fogo. Aí faz... Então, tudo bem. Professor? Sim, Lara, pode falar. É sobre o negócio do barbeiro e médico, eu acho que porque antigamente tudo era feito no barbeiro. Pode ser de família, né? Que o pai poderia ser barbeiro, ensinou a ele. Vamos lá. 4 perguntas sobre o experimento de Ambrose. Qual era a necessidade dessa situação? Curar os ferimentos. Curar os ferimentos. O que ele observou? Que era melhor daquela outra forma. Exatamente. E como ele experimentou isso? Com falta de recursos. Mais saudades. Teve que se virar com outro. E como ele vai validar que o método novo é melhor que o antigo? Porque a pessoa ficou melhor do que antes. Comparando resultados. Será que a taxa de mortalidade dos dois métodos seria um fator? Sim. É claro. Pelo método morreu mais gente, porque o método não era eficiente. Tranquilo? Então, outra coisa que vocês vão perceber, gente, ciência tem muita coisa que surge por acaso, viu? Às vezes o cara não tá nem querendo aquilo e faz outra coisa. A penicilina vai surgir por acaso, né? Dê uma pesquisada da origem da penicilina para vocês verem. O Mário. Então, vamos lá. Vinícius? O Mário surgiu por acaso. O Mário? Como assim, Mário? Porque eles queriam fazer um jogo do Popeye, que é aquele primeiro jogo do Donkey Kong, que é... sim. Era One Jumpman. O jogo do Mario, eu tava pensando de coisa. Mas tem uma lenda aí que tem de Pokémon, que eles trocaram 2 Pokémons, que os olhos, os olhos dele na forma básica é de um jeito, e quando ele evolui, muda. E tem 2 Pokémons, assim, que os olhos os Pokémon deveriam ser trocados. Acho que é o Venomonte com o outro lá. Eu vou ver quais são os 2 que eles acham. Eu não me lembro agora, não. Eu vou ver qual é ele lá. Eu sei que tem 2 que o pessoal disse que foi um erro do jogo. O que parece a borboleta. Eu sei que um é um Venomonte, que quando ele evolui, o olho muda, né? E o outro eu não me lembro qual é. Mas vamos lá. Ciência, eu tenho 2 conceitos básicos de ciência. Eu tenho a hipótese, né? E tenho a teoria. Tranquilo? O que é a hipótese? A hipótese é o que eu acho que pode ser. Por exemplo, eu acho que o gato preto, se passar na frente de Lara, vai dar azar. Isso é uma hipótese. Certo? Por quê?
Porque eu preciso agora comprovar que a minha hipótese é verdadeira. Certo? Por exemplo, quando vocês forem fazer o TCC, vocês vão partir de uma hipótese. Ah, eu acho que se eu alimentar o camarão com ração X, vai ser melhor que eu experimentar com ração Y. Isso é uma hipótese. Quando é que ela vira teoria? Quando eu provo. Entendeu? Então, a teoria é algo que eu tenho prova que aquilo funciona. Certo? Eu lembrei daquele negócio da vacina. Sim. Vamos pegar o exemplo da Covid, da vacina da Covid. Agora, essa vacina da Covid, ela é uma hipótese. Ela está sendo testada ainda. Quando que ela vira teoria? Quando ela vira algo certo. Na hora que eu aplicar na população, eu tenho um resultado positivo. Ah, significa que vai curar todo mundo? Não. Eu tenho uma margem, né, de acerto. Por exemplo, de 100 pessoas. Se eu curei 80, 90, é funcional. Tranquilo? Porque lembrando que tem gente que morre com a vacina também, viu, gente? Por isso que é o medo de muita gente. Um amigo meu veio aqui ontem deixar... Ele me deu um jogo de PS4 de presente de aniversário. E ele tá falando que ele tá com medo de tomar vacina. Eu acho que é hipótese, não, Everton? A vacina vai ser a marca da besta. Certo? Mas, tipo, quando alguém cria uma teoria de um filme, é uma teoria, né? Aí fala que é teoria já porque não é verídico. Teoria do filme? Como assim? Sim. Tipo, não tem essas teorias da conspiração? Não são reais, né? Sim, a gente usa o termo teoria. Então, é errado, né? Hipótese de conspiração, sim. A gente vai falar de uma aí que... Uma teoria da conspiração, que você vai ver, né? A gente chama de teoria da conspiração, não tem como comprovar. Entendeu? Aí ficaria como hipótese, né? Vamos lá, vou dar um exemplo. Ó, vamos pegar, deixa eu ver... Cíntia. O namorado de Cíntia saiu, disse que é na casa de Cíntia e não foi. Qual seria a hipótese? Que hipótese eu poderia traçar? Ele foi atropelado. Ou ele ficou doente outra hora. Isso, ó, Efton, os homens... Eu pensaria... Foi pular a cerca. Pronto. Não. Isso são teorias ou são hipóteses? Hipótese. Como é que essa hipótese vira uma teoria? Provando. Quando ela vai lá Provando. falar. Sim, como ela vai fazer isso? Ela pode ligar para ele. Ah, olha aí, amor, você tá onde? Eu tô aqui, Alguém fiz um pode- bolo de chocolate, 4 tomadas. Aí ele diz, não, eu tô na casa da minha avó, que ela tá doente. Então, ó, ele não foi porque estava na casa da avó que estava doente. Agora, hipótese ou teoria? Teoria. Teoria, porque ela provou, ela pegou a hipótese dela, que ela não sabia onde ela estava, e provou que ele estava na casa da avó doente. Que os homens são apaixonados e são homens corretos, viu, gente? O homem tem o coração grande, é apaixonado. Professor, eu levei um mês de namoro, professor. Com menos de um mês de namoro, eu levei chifre. Não, gostei daqui, ó. Colocaram aqui, não deu pra ver, acho que foi Maria José falando, ó, eu só acreditava se ele tirar essa foto da avó, mas tem que pedir a foto da avó com a data, viu? Que ele pode tirar uma foto, pode dar uma foto antiga, viu? É melhor uma chamada de vídeo. Entendeu? Então vamos lá, ó. Ligava e pedia pra falar com a avó. Mas tem vó safada, pode mentir por ele. De repente a boy tá lá na casa lá da avó, né? É difícil, vamos lá. Sim, pode falar. Eu, quando eu vejo que tem um homem chifrando uma mulher, você é a vergonha da profissão. A vergonha da espécie. Como, Vinícius? Quando eu vejo que um homem tá chifrando uma mulher, eu penso, nossa, é a vergonha da espécie, envergonha a categoria todinha. É porque que a gente tá com uma fama. Você presta, Vinícius. Aí, os outros não prestam, não. 99% dos homens não prestam. Você faz Não, parte... que é isso, Maria José. Não, mas assim, ó, uma coisa que vocês vão perceber quando vocês começarem a namorar, se você namorou uma pessoa que já teve outras experiências, paga por todos os outros, gente. É incrível. Às vezes você namora uma pessoa que teve 4 relacionamentos ruins. Ela já chega com o pé atrás com você. Às vezes você é um cara legal, tudo. Quando começa, ela fica te culpando de coisas que o outro que fez, né? Os outros fizeram, né? Aí, complicado, né? Eu só tive um relacionamento até hoje. Aí, quando eu for ter outro, eu vou ficar com medo de levar chifre com menos de um mês de novo. Professor?
Sim, pode falar, Erilaine. Como acabou, porque a pessoa em si, que eu não vou mencionar o nome, ela terminou quase todos os relacionamentos, continuando amiga da pessoa que ela se relacionou, então não terminou o relacionamento com intriga. Então é diferente, né? Que a pessoa não terminou magoada e tal. Sim, existem relacionamentos que eles acabam por assim, chega um ponto que os dois conversam, falam, olha, não é mais, não tá mais compatível a gente. E fica normal, não teve traição, não teve nada. Simplesmente as pessoas mudam, e às vezes você muda tanto dentro do relacionamento que cada um percebe que tem outras necessidades, né? Tanto que a minha professora falava muito isso. O amor, na verdade, ele é uma necessidade que você tem de alguém, né? Certo? Então vamos lá, gente. Olha aí, ó. Hipótese tem dois caminhos. A hipótese pode ser comprovada, né? E vir uma teoria. Ou essa hipótese pode dar uma origem a uma outra hipótese. Entenderam isso? Tranquilo? Entenderam que uma hipótese pode dar origem a uma outra hipótese? Entendi. Tranquilo? Não? Assim, Lailton. Digamos que você está testando um medicamento, certo? Então você fala, esse medicamento ele vai curar a gripe. Então você cria o medicamento, faz todos os testes, tá? E você faz a aplicação dele, a metodologia. Porém, você descobre que no final ele não cura a gripe. Certo? Então você tem uma nova hipótese. Tudo bem, você pode pensar, esse remédio não cura a gripe, mas ele cura o quê? Então, a partir do que você começou, você gera uma outra hipótese, né? Ah, certo. Tranquilo? Então, a hipótese pode gerar uma outra hipótese. Vamos lá. Nós temos 6 fases do nosso trabalho. E nós fizemos uma fase, viu? Vocês não perceberam, vocês fizeram uma fase. Deixa eu ver se está aqui já. Pronto, já abri aqui para poder ver. Então, vamos lá. A primeira fase é a observação. O que seria observação? Ó, eu começo a observar o meu ambiente, o mundo à minha volta, e é algo que me incomoda. Tudo ok? Causa uma inquietação. Por exemplo, eu quero saber se gato preto dá azar. Qual foi a inquietação? Estou dando aulas online. Então, esse fato de dar aula online me causa uma inquietação. Né? Então, eu estou observando o meu ambiente para gerar uma problemática. Né? Isso vai gerar o problema que eu quero resolver. Por exemplo, aula online na fase atual. É algo legal? Está sendo bom? Certo? Então, seria que ele vai falar de fase de questionamento. Né? Isso vai me gerar uma hipótese. Qual é a minha hipótese? Meus alunos gostam de aula online? E eu vou para a experimentação. Qual seria a minha experimentação, minha metodologia? Essa experimentação, gente, depende do tipo de pesquisa, entendeu? Eu posso aplicar um questionário, eu posso fazer um experimento científico, eu posso fazer um registro, fazer uma pesquisa de documento. Então, essa experimentação, essa metodologia, ela depende do tipo de trabalho. Qual foi a minha? Aplicação de questionário online com os alunos. E lá, então o que eu fiz? Apliquei os questionários, né, que vão ser aplicados durante a aula e vou olhar os dados. O que meus dados dizem? Eu perguntei, você gosta da metodologia de aula online? No caso, vocês me responderam, 56% das pessoas que responderam gostam de aula online, né? Tranquilo? Então, o que eu percebo daqui? Aí eu vou para a última fase, que é a minha conclusão. Eu concluo que, através da minha pesquisa, a experiência de aula online para os alunos, né, 65% das pessoas acham esse tipo de metodologia legal e interessante. Entenderam? Entenderam o processo de pesquisa? Entendi. Então, o bom desse, né, é essas coisas práticas, né? Agora sim, o erro, como eu falei, o erro também é uma resposta, né? Por quê? Porque o erro ele indica um caminho que não é para seguir. Eu tenho uma amiga que ela fez a pesquisa dela de mestrado e ela descobriu no meio do caminho que a prática que ela estava toda errada, teve que refazer tudinho, né? Então, é uma resposta do erro também.
Ele indica um caminho que eu não devo seguir, é uma evolução para a ciência, muita coisa que era errada antigamente, hoje em dia é certo. Por exemplo, gastrite. Professor, Todo mundo... Sim, pode falar. o erro também pode ser uma teoria? Sim, se eu estou procurando, a minha hipótese já foi em cima do erro. Entendeu? Porque geralmente o erro é um acaso que vai ter dentro da pesquisa. Como eu falei o exemplo lá do medicamento. Eu pesquisei um medicamento que não funcionou. Então, eu acho que talvez, se você pensar que o fato desse medicamento não ter funcionado evita que outras pessoas o usem... Isso, exatamente. Aí pode ser uma teoria. Entendeu? Por aí sim. Não tinha pensado por isso não, Rodrigo. Boa ideia. Então, como eu falei, é uma evolução da ciência e ele obriga você a rever a metodologia. Certo? Então, na minha pesquisa de mestrado, a minha metodologia estava toda certa. Meu único erro foi o período que eu fui coletar os dados. Eu fui coletar dados nas escolas públicas. Aí eu peguei uma greve, peguei uma festa, peguei uma aula, um dia de funk na escola, os alunos não iam. Aí eu precisava rever a metodologia, né? Certo? Vamos citar aqui erros ali que tinha na ciência que hoje mudaram, viu? Esse Ignaz Semmelweis, né? Ele defendia que deveria se lavar a mão entre os atendimentos médicos. Ele era médico, né? Então ele defendia que eu estou aqui cuidando de Lara e depois eu vou lá tratar Rodrigo. Então, antes de esse período que eu estou indo de Lara para Rodrigo, eu deveria parar para lavar as mãos. E ele teve uma resistência enorme dos médicos, que os médicos achavam que não era necessário. Então ele brigou para mostrar que, na hora que eu estou tratando Lara, eu estou pegando todas as bactérias dela e estou levando para Rodrigo se eu não lavar as mãos. E os médicos achavam que eles não levavam doença para os pacientes. Você acredita nisso? Tipo assim, Lara está com a barriga toda aberta, eu estou lá pegando o sangue dela e depois vou tratar um ferimento de Rodrigo. Aí pronto. Aí Rodrigo morria de infecção bacteriana e eu achava que não era nada. Entenderam? Então, quer dizer, a coisa assim de lavar a mão, as pessoas não queriam, né? Geração espontânea, né? Quando a gente fala de origem da vida, né? Eles acreditavam que a vida surgia do acaso, né? Esse celular aqui virava magicamente um cachorro. Isso era certo, gente. A metodologia e tudo, viu? Tinha ali receita para criar rato, criar ganso, criar sapo. Eles achavam que as coisas viravam outras coisas, né? Certo? O pessoal comentando aí. Em 1965, acreditava que o tabaco curava todas as doenças, até câncer, viu? Então, você usar o tabaco, fumar lá, curava câncer. Depois, né, os nazistas descobriram que não, né? Mas tudo lá. O uso da sangria, né? Vocês sabem o que é sangria, né? Que eu corto a pessoa para ela sangrar e eu acreditava que o sangue ruim saía e a pessoa se curava, né? Certo? E terra plana, né, gente? A terra plana, isso que é o mais hilário possível. A terra plana foi uma coisa muito certa no século XV, entendeu? Todo mundo acreditava que a Terra era chata. E Aristóteles falando lá atrás que a Terra era redonda, né? Mas tudo bem. E sumiu, né? Ficou lá, ó, século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. E em pleno século XXI, há os terraplanistas que defendem que a Terra é plana, viu, gente? Tem vídeos na internet, vejo, para vocês rirem muito, né? Que os caras provam que a Terra é plana. Certo? Eles até brigam lá que já dentro dos terraplanistas se divide, dizendo que a Terra é plana de jeitos diferentes, né? Tem um cara que disse, tava falando que a Terra era como uma mesa de bilhar e que os outros planetas era como se fossem as bolas. É estranho demais. Mas nem sempre. Professor, você viu a teoria de Super Xandão, professor? Teoria de? Super Xandão, ele fala que a Terra é plana porque uma pizza. Ele disse que é... Não, ele falou que a Terra é redonda, porém plana. Porque ele disse que uma pizza é redonda. Ele disse que é plana, mas eu achei nada a ver essa teoria dele. Não, é teoria de todos, na verdade. É teoria. No caso, até a esfera. Assim, eu não vi ainda para ver quais são os argumentos dele, né? Eu gosto de ver para entender os argumentos. Ainda não vi, vou tirar um dia para ver, né? Vamos lá. Outra coisa que tem muito em metodologias de pesquisa: grupo controle e grupo experimental, tudo ok? O que é o grupo controle? É o grupo que eu não mexo em nada dele, eu não faço nenhuma alteração. E o grupo experimental é aquele que eu altero. No final, eu pego e faço a comparação. Se o que eu mudei teve efeito ou não, tudo ok? Por isso que aí eu vou ter que ter uma coisa chamada controle de variáveis.
o que seria controle de variáveis. Quando eu fizer um experimento, por exemplo, vou fazer um experimento na turma de vocês, eu tenho que minimizar as variáveis extras. Então, por exemplo, eu pego todo mundo da mesma altura, do mesmo peso, do mesmo sexo, e mudo só uma variável. Essa variável que é meu objeto de estudo, entenderam? Porque se eu pegar a pesquisa e fazer com todo mundo, acho que na hora normal... Eita, já tá acabando, gente. Mas, eu vi que muita gente aí tava falando que não gosta de aula online, mas marcou sim, por impulso. Por isso que existe uma coisa dentro de pesquisa, Henry, que é interessante, que é chamada... É como se fosse medo de contrariar, né? Umas 10 pessoas, marcou sim, sendo que falou que prefere, que não gosta de aula online no chat. Por isso que na pesquisa... Por isso que na pesquisa, na pesquisa existe o erro. Porque existe, por exemplo, na hora que você vai coletar dados, tem pessoa que responde, sim, nem sabe o que está respondendo, entendeu? Gente, como a gente ficou de ter amanhã, então amanhã a gente termina, certo? Peço desculpa pela internet que caiu, viu? E a gente faz o joguinho lá do Kahoot amanhã, viu? Pode ser amanhã às 4 horas. Eu só queria tirar uma dúvida que a única atividade dessa atividade 4 é só o resumo dos ciclos, né? Isso. Okay, e eu vou botar a nossa primeira atividade avaliativa. Eu vou pegar a aula da semana passada e a dessa, certo? Uhum. Professor. Então, 10 horas da manhã, certo? Opa, Vinícius, pode falar. Professor, eu marquei como concluída, mas eu mandei por e-mail, você sabe, né? Tá certo. O senhor já explicou isso aí já, professor, esse negócio de ciclos aí? Não, isso aí seria... Porque, como eu falei para vocês, a gente não consegue ver todos os conteúdos. Alguns conteúdos, para vocês não perderem informação, entra no que eles chamam de acíclona. Entendeu? Entendi. Show. Então, algumas atividades que eu coloco para vocês são atividades para vocês completarem alguns assuntos que não vai dar para a gente ver aqui. Beleza. De que hora vai ser amanhã? Quem falou? Professor, Diga aí, Bruno. as atividades é para ficar entregando todas pelo e-mail? Ou não, pode tudo pelo Google Sala de Aula agora. Pelo Google Sala de Aula, Brenner. É por isso que... É uma maneira que tem que ser pelo Google Sala de Aula, senão eu não consigo localizar tudo. É por isso que eu tô meio porque eu mandei por e-mail a dos ciclos, mas, eu tô com medo de você eu só vejo no meu professor. Então eu vou marcar como concluída, mas eu mandei como e-mail. Tá certo. Professor? Diga aí, Lara. E o sorteio dos quadrinhos? A gente faz amanhã, viu? Amanhã. Só 2 pessoas mandaram o enigma, que foi Henry e foi Lara, viu? Eu e Henry, a gente disputa. Né? Sobre esse negócio de quadrinho. Amanhã é de que horas? O pessoal tá pedindo 10 horas. Tá tranquilo para vocês? Tá. E amanhã faremos o sorteio. Não perca, só vai valer para quem estiver em sala, viu? Tá bom. Terminamos essa aula. Isso, vai fazer pelo Google Sala de Aula. Tranquilo, gente? Então, até amanhã. Desculpe aí a queda da internet, viu? Vou até ficar de olho para de tarde não cair também. E amanhã vamos falar, os alienígenas influenciaram a nossa tecnologia? De que hora? Eu esqueci já. 10 horas amanhã, viu? E outra coisa, viu? Vamos falar dos 10 experimentos, né? As 10 pesquisas mais loucas da ciência, viu? Não percam, e o sorteio, né? Então, ó, vamos sortear, né? X-Men, né? Tem 2 edições para sortear. Uma para Lara e para Henry, que mandaram lá o negócio do filme. Temos a do robô lá, que eu peguei, né? Repetida para vocês. E temos a do livro, viu? Então, amanhã não perca. Só vale para quem está em aula, viu? Tá certo? Então, até amanhã, já vem encerrando aqui nosso encontro de hoje, viu? Até amanhã, às 10 horas, viu? Até.